Pessoal, vamos aproveitar agora que eu tô animado ali, que tá dando certo os consertos das peças. Eu vou começar a arrancar essa daqui agora. Eu vou fazer o remendo dessa parte aqui que tá trincado. Também vou consertar esse furo de cima aqui que tá muito aberto. Enfim, eu vou arrancar ela fora para fazer o conserto dela. E também a que tá do lado de lá do painel. Beleza, minha gente? Para você que chegou agora aqui no canal, no final desse vídeo eu vou deixar um link com o primeiro vídeo de quando começou a reforma do meu caminhão. Para você, se quiser acompanhar a história, você possa clicar e assistir. E também vou deixar o link do vídeo onde eu começo a fazer a restauração do painel. Então isso você vai entender um pouquinho melhor. Mas assista esse vídeo inteiro aí que você vai gostar, beleza? Eu estou fazendo a recuperação completa aqui do painel do meu caminhão. Então, agora está começando a chover. Eu vou arrancar a peça bem rapidinho aqui para dar início no conserto lá. Beleza? Acompanha aí. Pô, Varel, a peça tá fora aqui já, tá rachado aqui, mas o negócio é um pouco mais sério do que eu pensava. Ele tem esses cachimbos aqui que entra dentro do painel como guia. E daí tem dois quebrados aqui. Tava só analisando aqui a situação, como é que eu faria para arrumar isso aqui. Dei uma vasculhada ali nos meus bagulhos e eu acabei encontrando essas coisas aqui que eu tenho ali. Isso aqui uma vez no Mato Grosso eu peguei, tava jogado no ferro velho do cara lá. Isso aqui era de uma plantadeira, peça de uma plantadeira, não sei do que era, tava lá. Isso aqui é de um banner, tinha um banner enrolado nisso aqui, eu soltei, rasguei o banner e peguei isso aqui. Isso aqui é de um passador de veneno, tava jogado no meio da terra, eu catei. Por quê? Sou catador de lixo? Não. Cara, você tem caminhão, você sempre vai precisar de um bagulho desse, cara, um tubinho desse que te salva às vezes numa situação de toco, te tira do prego. Então eu sempre guardo, trago, deixo na caixa de ferramenta do caminhão. E agora vai me socorrer, porque eu vou usar isso aqui, ó. E qual que vai ser a ideia? Eu vou pegar a esmerilhadeira, né? Eu vou esmerilhar para fazer um conserto nisso aqui e vou arrancar toda essa rebarba que tá aqui, ó. Essa aqui também, vou arrancar tudo, deixar liso. Aí eu vou vir engrossando com fibra, engrossando até chegar uns 5 milímetros de altura aqui. Depois que eu tiver nessa altura, eu venho e reabro o furo com essa broca aqui que eu já... Não é essa aqui não, é uma outra. Tem uma broca dessa espessura aqui, ó. Pra quê? Pra fazer o rebaixo ali, tá vendo? Eu vou atravessar com a broca naquela parte engrossada de dentro. Aí é que vem a mágica. Eu vou pegar essas arruelas aqui. Eu vou encaixar nesse tubo, certo? Que vai servir de base assim, para mim prender. Aí eu vou colar essa arruela no tubo e colar a arruela também na peça aqui. Esse cachimbo aqui, ele tá dando 13 milímetros de espessura. O centro dele aqui, ó, eu já medi e é a mesma espessura do centro do tubo aqui, ó. Então aqui eu já tá filé. O que eu vou fazer para chegar com esse tubo aqui nessa espessura aqui de 3 milímetros? Eu tenho as mangueiras aqui de ar. Aí eu vou pegar essa mangueira aqui de 12 milímetros. Aí eu vou vestir o tubo aqui dentro, cortar de um tamanho mais ou menos assim, né? Que dê essa altura aqui, ó. Vestida nesse tubo aqui já vai dar essa medida que eu preciso aqui, ó. Tá? Isso que eu vou fazer para consertar essa peça. Poderia muito bem só fazer um enxerto aqui, né? Fazer um calço quadrado, tacar um parafuso por fora ali sem precisar fazer essa guia aqui. Mas eu tô querendo arranjar trabalho. Eu já arranjei. Eu vou fazer assim. Isso aqui eu vou passar uma cola, aquela Super Bonder lá, colar rápida, né? Para unir uma peça na outra, deixar no mesmo nível aqui. E depois, aqui atrás eu faço o reforço com a fibra. É isso aí que eu vou fazer. A ideia é essa aqui nessa peça.
Olha a chuva que tá caindo, mano. Meu Deus, pensa num pé d'água que chegou de repente aí. Caindo água de balde ali. Bom, pô. Eu esmerilhei aqui. Agora eu decidi. Acho que eu não vou enxertar com fibra. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no tacógrafo. Pegar esse pedaço de marfim que eu tenho aqui, ó. Isso aqui era a moldura de um guarda-roupa, velho, como eu falei. Que é marfim, ó. Isso aqui não se acha mais. Madeira dura. Eu vou cortar um tarugo deles aí e colar aqui, ó. Colar com a fibra. Ele vai servir de base pro meu rebaixo. Que vai ser melhor. Eu fiz duas bolachinhas aqui, ó. Com aquele marfim. Agora eu vou colar aí. Cola elas aqui. Faço o rebaixo e depois faço a aplicação lá daquele jeito que eu falei com o tubo lá, saindo aqui pra cima. Eu cortei um pedacinho do tubo lá, ó, que eu tinha falado, né? Cortei a ponta dele. Aquele tubinho que eu vou usar para fazer de guia. Coloquei ele aqui no furadeiro de bancada. E agora eu vou dar uma limada nele aqui. Tirar essa rebarba da ponta. E ele vai ter que encaixar nessa roda aqui, ó. Vou fazer ele entrar aqui. Deixa eu dar uma esmerilhada aqui. Bom, gente, assim que ficou, ó, o tubinho encaixado na arruela. Olha aí, ó. Eu esmerilhei ele até ele entrar. Depois eu vou passar uma resina aqui. E ele vai ficar aqui, ó. Em cima aí, ó. Vou fazer o furo atravessando essa madeira para chegar nessa peça. Agora falta encaixar aquela mangueira que eu falei aqui. Um pedaço de mangueira. Para ele dar a mesma espessura dessa peça aqui. Olha aqui, ó, a ideia era essa, deu certo, meus planos deram certo. Tá aqui a arruela fixado no tubo, e o tubo foi revestido com aquela mangueira de ar que a gente usa para ar. Esqueci o nome dessa mangueira aqui, acho que a gente usa aí para fazer conexão de ar no caminhão, certo? Eu já cortei, deixei ela um pouco menor já, porque ia dar trabalho de cortar quando ela estiver no lugar. Aí, ali, ó, a segunda aqui. Quando ela estiver bem seca, eu venho aqui, dou uma lixada aqui em cima e colo ela. Fazer o furo primeiro, né, para fazer saber a guia. Faço um parafuso passante ali e vai ficar show de bola. Eu acabei trazendo minha furadeira de bancada para cá, mudei ela de lugar. Porque lá onde ela estava tá muito escuro. Rebaixar isso aqui agora. Na verdade não é rebaixar, eu vou atravessar essa peça aqui. Porque o que vai fazer o rebaixo ali é a arruela aqui com esse tubo, né? É isso aqui que vai ser o calço. Onde vai estar o encosto de toda a cabeça do parafuso. A buraca que eu vou usar é isso daqui, ó. Ela dá a largura do buraco aqui. Agora que toda a furação já foi feita, vou preparar a superfície para poder colar a guia que eu fiz com o tubo e com a arruela. Para isso, eu vou utilizar a minha esmerilhadeira equipada com disco flap grão 80. Antes de fixar a guia no lugar, eu tenho que me certificar de que ela está bem alinhada com o furo. Para isso, eu tenho que procurar alguma coisa para segurar a peça no lugar. A minha ideia é utilizar um parafuso que tenha a cabeça com o mesmo diâmetro do furo que eu acabei de fazer.
E esses parafusos eu vou encontrar aqui no meu cemitério de parafuso. Todo homem que se preza tem um cemitério de parafuso. Bingo! Esses 2 parafusos que eu acabei de encontrar vão servir perfeitamente para o projeto. Tá bem certinho, ó. Esse aqui entra justo no furo ali. Pronto. Mais uma peça já está praticamente restaurada. Tá aí, ó, ficou bem bom o serviço. Agora eu vou lá no caminhão vou levar ela até lá e tentar encaixar lá no painel, ver se ficou tudo de acordo, nas posições que tinha que ficar, tudo, se ela vai encaixar certinho. E depois eu vou começar a dar acabamento nela para pintura, como eu estou fazendo com as outras peças. Daí eu pinto todas de uma vez. Aí vocês podem me perguntar aí se tá valendo a pena, sei lá, é de cada um, né? Só pelo fato de estar escrito isso aqui, ó, já me vale a pena. É uma peça original. Isso aqui saiu junto com o caminhão. Qualquer peça dessa que eu fosse comprar agora para colocar no lugar seria uma qualidade muito inferior mesmo. Então eu acredito que vale a pena. Para mim vale a pena, né? Cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de bicho, gosta de cavalo, outros gostam de cachorro. Eu gosto de fazer esse tipo de serviço aqui. Meu caminhão me dá meu sustento, é o que eu pude comprar e eu tenho que cuidar bem dele, né? Eu acho que pra mim vale a pena. Não sei pra vocês, né? Mas pra mim tá valendo a pena, muito. Bom, deixa eu ir lá no caminhão. Deixa eu levar lá pra testar e dar continuidade no conserto da peça. Bom, vamos dar uma testada aqui no lugar pra ver se ela vai se encaixar certinho. E como que vai ficar aqui. Aqui tem o furo que eu falei que é no painel, ó. Que é onde vai encaixado aí, ó. Esses pinos aí. Aí, ó. Ficou certinho. Só essa de baixo aqui que eu vou ter que dar uma leve gastada, né? Mas acho que não. Acho que deu de boa aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que tá bom. Olha aí. Tá firme no lugar. Original de novo. Só essa daqui de baixo que eu vou dar uma... Eu vou pegar a esmerilhadeira e vou dar uma desgastada nela. Só um pouquinho, para ela encaixar um pouco mais. E dar um aperto no painel. Outra coisa que eu notei que tá faltando aqui nesse painel, essa peça aqui, ó, para parafusar, o do lado de cá não tem. Foi arrancado. Ali, ó. Arrancaram com tudo aí. Eu vou tentar fazer outro usando essa aqui, ó. Essa chapinha de lata, quase uma lata isso aqui. Essa chapinha aqui eu tirei ela dessa cadeira aí, ó. Essa cadeira de palha que eu reformei para minha prima. Tirei debaixo dela lá, sobrou. Eu acho que vai dar certo aqui, porque é praticamente do material aqui, ó. Eu vou usar essa daí para fazer. Vou tentar fazer um também. Eu não sei como é que eu vou fixar aqui, talvez, sei lá, passar a cola aí também, aquela resina lá, fazer um chumaço aí. E fixar ela com um grampo para ela parar no lugar para poder parafusar, senão aqui vai ficar presa e aqui vai ficar solto aqui, ó. Outra pecinha que eu arrumei foi essa daqui. Também já dei um talento nela aí com fibra. Tava tudo quebrado. Essa pecinha vai aqui, ó. Ela que segura a fiação toda, daí vai uma espuma aqui dentro aqui para não deixar a poeira entrar. Eu acho que vai, né? Não sei. Quando eu tirei tinha uma espuma aí dentro. Aí, muito fio passando aqui. Aí tava quebrado aqui, ó. Não tinha parafuso aqui. O único parafuso que tinha é um que eu coloquei aqui, ó. Eu acabei refurando aqui em cima para poder fixar, porque ele ficava solto. E entrava bastante pó aí. Apesar de ter espuma, entrava sujeira.
Daí achei esse relé aqui, a hora que eu desmontei a peça aqui também, essa da lateral que eu arrumei. Eu tenho que descobrir do que é. Eu não sei se esse relé aqui é o que faz é auxiliar para o CBE. Não sei do que é não. Tem que descobrir, vamos ver para onde que vai esse fio. Eu comprei comprei um catálogo pela internet. Tô esperando chegar. Ele é um PDF que tem todo o esquema elétrico do 113. Desde 90, acho que é 91 até 98. É o que o cara promete lá, né? É um PDF que tem todo o esquema elétrico, todos os fios aqui, me marcando com essa numeração aqui, da onde ele sai, para onde ele vai, esses conectores, qual que é a função de cada um, botão do painel, tudo ele tem nesse esquema elétrico lá. Para tentar refazer a ligação dele certinho, né? Para ficar uma coisinha bacana, não ficar esse emaranhado de fio aqui. E olha aqui, ó, tudo solto, ó, tudo picado. Isso aqui sai de um conector lá, cadê? Aqui, ó. Isso aqui sai de um conector lá em cima lá e os caras toraram aqui embaixo aqui. Não sei. Comprei baratinho lá e estou esperando chegar aí. Quando chegar eu vou conseguir mapear toda essa elétrica do 113 aqui para fazer um trabalho bem feito na elétrica dele. Ah, outra coisa. Isso aqui é o da coluna de direção. Isso aqui eu não vou nem mexer. Não vou nem botar minha mão para arrumar, que isso aqui é paralelo, isso aqui é vagabundo. Olha só o plástico fino que é. Todo rachado já. Aqui. Não. Isso aqui eu não vou arrumar, isso aqui eu vou comprar outro. Eu vou ver se em Ponta Grossa tem isso aqui. Tem bastante 113, 112 lá desmontado. Talvez alguém tenha essa peça aqui. Eu vou comprar a original. Ver se eu encontro, né? Se bem que eu vou colocar a coluna do 124 nele aqui. Eu vou colocar a coluna do 124. Vou adaptar ela. Porque a coluna do 124 ela escamoteia aqui, bem em cima aqui, né? Ela vira bastante. O problema dela é que ela trabalha reto aqui, ó. Porque o 124, a coluna de direção dele desce aqui, ó. Tanto o bicudo quanto o quadrado, né? Quanto o cara chata. E o do 113 a coluna sai lá, pra baixo lá. Aqui eu vou ter que fazer um trabalhado aqui para poder adaptar ela. Para que ela possa trabalhar, né? Escamoteando. E também não vai comprometer aqui, ó, o trabalho da barra ali que desce do volante para a caixa de direção. Agora eu vou lá, vou cortar esse ferrinho e vou tentar fixar aqui de alguma maneira. Eu cortei um pedacinho dessa chapa com um alicate aqui de cortar calha. Aqui é alicate de calheiro, tesoura de calheiro. Aí eu fiz esse chanfrinho aqui nas pontas. Vou agora fazer um furo aqui. Tem que fazer uma dobra para ver qual é o posicionamento que ele fica lá, porque ele é meio chanfrado assim, né? Ele fica preso lá no painel. Feito o furo aí. Agora chegou a hora, eu vou dar uma pancada com a punção aqui. Mais ou menos isso aí. Dá mais uma chegada nela.
Ó, até o cortezinho ali, ó, fez. Aquele cortezinho no canto. Olha lá, dá pra ver o cortinho. Vou mostrar pra vocês lá no painel como é que é a outra peça lá. Bom, pessoal, olha aqui, ó, como é que é a peça original que vem presa no painel. Eu tava tentando imaginar como é que os caras fizeram esse piquezinho aqui, esse cortezinho. Que ali é a beirada onde o parafuso soberbo pega, né? Pra começar a pegar a rosca. Já descobri. Vai ficar mais ou menos parecido aí. Quase parecido. Agora só tem que achar o ângulo aqui que ela vai presa. Talvez, ó, não tem nem ângulo. Ela só tem uma dobra ali, ó. Ela vai reta com o painel mesmo. Vai. Olha aí, tá fixado a pecinha que parafusa aí, ó, a carenagem de baixo aqui. Eu fiz uma limpeza bem feita por trás aqui, passei thinner, bem passado, limpei e colei ele com resina ali no painel, por trás. Aí tá bem firme, ó, bem chique, é igual os outros ali. Bacana, mas essa etapa aí concluída, deu certo. Eu tô terminando de finalizar o conserto das peças lá. Isso aqui eu não vou arrumar, como eu falei. Depois eu vou pintar. Ainda não decidi ainda a cor que eu vou pintar. Eu acho que eu vou pintar de cinza, gente. O painel aqui é cinza. Eu vou escolher um tom de cinza lá, talvez um pouco diferente, ou mais claro ou mais escuro, para pintar essas peças daqui de baixo, ó. Ali em cima os relógios ali eu vou pintar de preto mesmo. Vai preto brilhante por enquanto. E aqui eu vou pintar de cinza. Isso aí. Boa. Bora lá. Essa peça do lado direito do painel aqui eu já consertei. O painel quase todo pronto, parte de cortes, né? Bom, gente, já deu o tempo de cura das peças aqui, da tinta das peças, e fazendo a montagem dos relógios, dos botões bem calmamente, para poder ficar bem certinho, né? Tudo funcionandinho.